Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. E o ano começou. E nada melhor para começarmos um ano do que colocando as coisas em ordem. Nós sempre traçamos planos e metas, mas uma pergunta que eu te faço: você tem priorizado corretamente de uma maneira que essa engrenagem venha a funcionar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E a minha sugestão é sempre para nós traçarmos metas ou planejamentos para 90 dias, para 3 meses. Nós traçamos, executamos e ao final de 3 meses nós vamos ver quais os frutos que nós colhemos. Durante a execução, é claro que nós vamos fazendo os nossos ajustes, mas nós vamos fazer isso trimestralmente. Mas para começar, eu encontrei este livrinho aqui, ó, A Virtude da Ordem, de Francisco José de Almeida. E nós vamos utilizar ele. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que ele tem a nos sugerir. Vamos lá, então? Olha só como que ele começa. Não voes como aves de capoeira, quando pode subir como águias. O que são aves de capoeira? São galinhas, galinhas de quintal, assim simples. A maioria de nós já conhece esse ditado, que nós podemos voar como águias, porque Deus nos fez para voarmos como águias, só por causa disso. Então vamos seguir para ver o que ele fala. Como as estacas fundadas numa estrutura, assim é a ordem, ou melhor, a virtude da ordem. Ela permanece abaixo do solo. Geralmente ela não é vista, ou se ela é vista, é porque as coisas já estão começando a sair da ordem. Então, a ordem, na verdade, ela é a estrutura, é o que vai sustentar tudo aquilo que nós vamos trabalhar durante esse período. Aqui ele fala, ó, a ordem. Seu destino é enterrar-se e aguentar sem aparecer. Se alguma vez aparece, é porque o edifício desabou. É uma virtude, e é uma virtude humilde. Na bolsa dos valores humanos, ela é depreciada. Geralmente nós pensamos na fruta, mas esquecemos a sequência de plantar a árvore ou de plantar qualquer coisa que a gente vai desejar colher lá para frente. É preciso que exista uma sequência, porque se não existir, nós não teremos frutos. Ou se nós abandonarmos qualquer parte dessa sequência, lá na frente os frutos não existirão, ou pior, existirão outros frutos. No entanto, sem ela, sem a ordem, nada persiste, tudo cai mais cedo ou mais tarde. Sem a ordem, nossos planos desabam. A desordem é uma das razões de fundo de nossa fragilidade. Olha como é importante isso. A nossa fragilidade se mostra através da desordem. Se estamos desordenados, nós temos fragilidades expostas. Apesar dos bons projetos. Refazendo a frase, a desordem é uma das razões de fundo de nossa fragilidade, apesar dos bons projetos. O projeto pode ser bom, o que for. Se não existir ordem, ele vai desabar. Vamos lá. O que acontece com um homem ou uma mulher, um jovem estruturalmente desordenados? Nunca chegarão ao término do edifício. Ou serão inconstantes, comece para frívolos, ou então esses homens serão afobados, esgotados. Você já ouviu falar de pessoas que estão afobadas e esgotadas? Correndo atrás de planos inacabados. Uma sequência de planos inacabados. Conhece alguém assim? Então, tudo isso tem a ver com a desordem em nós. É sinal que o nível de desordem em nós está maior do que o nível de ordem. E para outros, serão fundamentalmente pessoas não confiáveis. Quando as pessoas veem que nós estamos desordenados,
elas passam a não confiar em nós. Não respeitarão compromissos, nem prazos, nem amizades, e menos ainda ideais. Se eu não respeito compromisso, se eu não respeito prazo, se eu não respeito amizade, eu vou respeitar um ideal. E se eu não respeito um ideal, pensa comigo, eu vou conseguir construir alguma coisa positiva na minha vida? Começa a raciocinar, começa a pensar sobre isso. Seguindo, vamos ver o que ele fala aqui. O que é a ordem? Princípios que deveriam dar origem e razão a nossas atividades. A ordem são esses princípios para dar sustentação às nossas atividades. Uma ordem que se limitasse à mera organização material, então agora começa a aparecer a novidade. A ordem é muito mais do que uma organização material. Coisas materiais e ocupações pessoais, vendo nela uma lei suprema a ponto de converter-se numa mania, num verdadeiro ídolo ao qual se sacrificassem valores mais importantes, seria na realidade uma desordem. Entende que existem valores importantes que precisam estar presentes na nossa vida. Então, a ordem não é só nós termos, claro que faz parte de uma agenda, mas não é só a gente pensar em organização material. É isso também, mas vai muito além disso, é isso que ele quer dizer. Não é só a gente ver, tipo assim, a organização de uma sequência de tarefas que nós precisamos fazer. É isso também, mas também tem algo além. Vamos lá. A ordem exterior é reflexo de outra ordem mais fundamental, que é a interior. Então, aquilo que nós estamos vendo que está em desordem é porque em nosso interior existe, em algum nível, alguma desordem também. O que está no interior será refletido no exterior. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. A ordem. O resultado de muitas virtudes. A ordem é uma virtude, a virtude da ordem, e ela é a soma de outras virtudes, juntas que refletirão a vontade de ajustar-se ao que Deus quer de nós, a ordem por ele estabelecida. Então, primeiramente, o que nós podemos observar? Que a ordem não é só colocar as coisas no lugar e não é só colocar uma sequência de tarefas para nós fazermos. Tem algo antes disso. E antes disso tem a ordem que Deus estabeleceu para nós. Qual é a primeira ordem que Deus estabeleceu para nós? Se nós não fizermos, não praticarmos, de fato a nossa vida vai ficar muito bagunçada. Então aí não vai ser somente uma desordem de tarefas, uma desordem visual, ambiental. Vai ser muito além, vai ser uma desordem de vida. E é por isso que Deus estabeleceu essa ordem em primeiro lugar. E você sabe quais são? A ordem querida por Deus. Ele nos fez a conhecer os seus princípios de ordem para o gênero humano, que são os 10 mandamentos. E você se lembra quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa aceitar como eles são. Respeitar a vida, quer dizer, não matar, que é o quinto. O sexto é não pecar contra a castidade, quer dizer, respeitar o corpo e as relações. Não furtar, quer dizer, respeitar os bens alheios, os objetos alheios. Não levantar falso testemunho, não mentir, não contar uma historinha para que a história fique mais interessante. Existem coisas que são bem sutis, a gente precisa prestar atenção nisso. Não desejar a mulher do próximo, ou melhor,
não cobiçar o cônjuge alheio, não cobiçar as coisas alheias, quer dizer, não ter inveja dos bens das outras pessoas. Então, essa ordem aqui é a primária, é a que Deus estabelece para que a nossa vida não se torne um verdadeiro caos. Cumpri-los é o primeiro elemento ordenador da nossa vida. Descumpri-los é a desordem, melhor, a fonte de todas as desordens. No fundo, a verdadeira e única desordem chama-se pecado. E pecado significa errar o alvo, errar o caminho. Convenhamos que ninguém está afim de errar o caminho. Vamos lá. Seria absolutamente errado, ele fala aqui, ver nos 10 mandamentos um conjunto de proibições. São antes a sinalização que protege contra os descaminhos e permite o avanço ordenado para uma realização digna do ser humano. O telefone tocou. Só um minutinho. Voltando, então nós estávamos falando que os 10 mandamentos não é um conjunto de proibições, mas é um conjunto de proteção. E além de nos proteger, ele nos permite avançar. Por quê? Porque nós vamos ficar livres de uma série de complicações que o não cumprimento desses 10 mandamentos poderiam provocar nas nossas vidas. E ficando livre dessa série de complicações, por consequência, nós conseguimos caminhar muito melhor. Aí ele fala aqui, que coisas que nós podemos ordenar? Nós podemos ordenar, vamos lá. As nossas coisas não têm assim sempre a mesma importância. E por conseguinte, o que é mais importante deve vir em primeiro lugar e o que é menos importante em segundo, e assim sucessivamente. Para que as coisas caminhem, primeiro o mais importante, como dizia uma conhecida, primeiro as primeiras coisas. E nesse primeiro as primeiras coisas significa priorizar. Então, para que nós possamos ordenar as coisas, nós precisamos priorizar. Por exemplo, há que se subordinar o imediato ao necessário, o pessoal ao familiar. Então, eu vou cuidar da minha família, depois eu cuido do meu pessoal. O divertimento ao dever. Primeiro meu dever, depois eu me divirto. O capricho ao compromisso. Eu tenho um compromisso a fazer. Aqui não é capricho de cuidados, é um capricho assim. Primeiro, o compromisso. Em última análise, o egoísta e o medíocre ao virtuoso. Olha só. Numa palavra, o temporal ao eterno. Primeiro as coisas eternas, depois as coisas temporais. Vamos lá. Qualquer fragmento de ordem nas coisas materiais, nas atividades do espírito, no trabalho, no lazer, na família, etc., tem todo valor. Qualquer fragmento de ordem, tudo que nos leve à ordem tem valor, porque isso já vai revelar um traço da divindade. Tem todo o valor, apesar de um outro parecer insignificante ou sem conexão ou um fim último. Então, a gente não pode desprezar qualquer coisa que a gente coloque em ordem. Vamos lá. Para economizar tempo, ou como meio de não perder a calma, ou a paz interior, ou por respeito ao próximo. Aqui ele está falando, continuando o assunto, né? Que qualquer coisa, mesmo que pequena, a gente precisa se lembrar de colocar em ordem. Esse colocar em ordem, não estamos falando de excesso, nada em excesso, nós estamos falando de coisas em harmonia, tá? Não vamos pensar em excessos, em ficar, né, a mais. Por trás deles se escondem chamadas divinas. Por trás das pequenas coisas que nós vamos ordenando, existe um traço divino que se hão de entrelaçar para dar cumprimento à ordem querida por Deus para o universo e para cada ser humano. Essas pequenas ordens vão se juntar, vão se entrelaçar e vão formar um grande conjunto, um grande mosaico, melhor lembrando, onde nós conseguiremos ver a mão de Deus lá
apesar desse pequeno tracinho de ordem. Seguindo, a ordem exige um critério. E quais são esses critérios da ordem? Aqui, o Santo Agostinho que vai nos contar. Ele definiu a ordem como uma disposição de coisas iguais e desiguais que dá a cada uma o seu lugar. Daí que, antes de colocarmos as coisas no seu lugar, nossas coisas e tarefas no seu devido lugar, seja primordial definir um lugar. Então, tudo precisa de uma definição de lugar. Isso leva-nos a averiguar quais realidades que devem sobrepor-se e subordinar, como nós falamos atrás, umas às outras. É imprescindível selecioná-las, hierarquizá-las. Aqui é outra palavrinha mágica. Hierarquia, pela sua relação e proporção com a finalidade da nossa vida. Caso contrário, pode acontecer que, como dizia Santo Agostinho, você corre bem, mas fora do caminho. Se a gente não hierarquizar, nós vamos correr, mas ainda não vamos estar no caminho certo que vai nos trazer a paz. Mas quais as coisas são essas que devem dispor? Teve uma pessoa que comparou a nossa vida a uma mão. Para que a mão possa realizar plenamente todas as tarefas, quantas tarefas que nós fazemos com a nossa mão. A sua função é preciso que tenha os 5 dedos, que não falte nenhum, sem que, como veremos adiante, nenhum seja mais curto ou mais longo do que o devido. Percebeu como nossos dedos têm o tamanho devido, cada um deles? Pois na prática provocaria maior limitação funcional ter um dedo ou 2 ou 20 centímetros de comprimento do que não ter esse dedo. Então, quer dizer, tem os 5 dedos e eles precisam estar cada um no seu tamanho normal. Não adianta eu ter um dedo com 20 centímetros que não vai funcionar. Deus já fez as coisas certinhas. Os 5 dedos da nossa imagem são imagem porque ele mostra uma imagem aqui. Então, aqui. Vamos lá. O primeiro dedo que ele fala, que é o maior dedo, é o dedo do dever religioso. Representa esse dedo aqui, o dedo médio. Por quê? Porque Deus, ele vem em primeiro lugar na nossa vida. Lembra que nós falamos dos mandamentos? Já começa por ele. Então, nossas atividades com Deus, em ordem de importância, é a mais importante. O segundo dedo maior seria este dedo aqui. Que é o dedo anular. Esse dedo anular significa que é o cumprimento de nossas obrigações familiares. Este outro dedo aqui, que eu esqueço o nome dos dedos, significa o dedo indicador. Você deve estar lembrando o nome do dedo mais rápido do que eu. É o dedo indicador. Então, o dedo indicador representa o trabalho e o dedo mindinho é o descanso e a cultura. E o dedo polegar significa as responsabilidades de caráter social. Então, percebe como tudo tem o seu lugar? E isso não significa em distribuição de tempo, significa distribuição de importância. Não falamos aqui de uma maior ou menor indicação de tempo, mas de hierarquia de valores, são valores. Lembrando, Deus, família, trabalho, cultura e estudos, divertimentos e vida social. Vamos lá. Uns minutos de oração são certamente mais importantes que 8 horas de trabalho seguido e não passam de uns minutos. Quer dizer, uns minutos de oração são mais importantes que 8 horas de trabalho seguido. É em nível de importância que nós estamos hierarquizando aqui. Então,
aqui nós temos a primeira parte da nossa ordenação, os 10 mandamentos. E depois, lembrando da ordenação na mão, em ordem de importância. Deus, família, trabalho, cultura social. Ah, Ali, mas aonde que está aqui que eu vou cuidar da minha saúde? Cuidar da saúde não é importante? Sim, claro que cuidar da saúde é importante. E nós vamos entrar aqui no cuidado com a saúde, na parte de descanso, de cultura, de esporte, tá tudo. Então, quer dizer, tudo dentro deste dedo aqui. Deste dedo aqui. Então, na nossa mão, nós conseguimos colocar uma hierarquia da importância das coisas para começar a colocar a nossa vida em ordem. Beleza? E mais? Mas nós vamos deixar para o próximo episódio, que depois nós vamos entrar na parte mais prática. Agora eu quero só que você entronize isso. 10 mandamentos e lembrando dessa hierarquia de valores que está na nossa mão. Poxa, tem uma outra hierarquia que não é de valores que tem ficado muito em nossa mão. Nós precisamos atentar e nos lembrar do que nós precisamos fazer. Não é mesmo? Bom, por hoje era isso. Muito obrigado. Fica com Deus. Um forte abraço e a gente se vê logo mais dando sequência a este assunto. Fica com Deus e até mais. Tchau. Ah, lembrando, se você gosta desse tipo de assunto, quer seguir nessa linha, por gentileza, lembre-se de se inscrever no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até mais. E se você tiver alguma dúvida e algum comentário a fazer, estarei aqui para a gente trocar algumas ideias. Deixe no comentário. Obrigadão, até mais, forte abraço. Ah, eu estou esquecendo, não esquece de curtir o vídeo. Agora é tchau.